Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Singular Finance. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e, como sempre, é um grande prazer estar aí com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar um pouquinho sobre diversificação, tanto na teoria como na prática. Vamos utilizar o nosso portfólio que enviamos para vocês todas as sextas-feiras para mostrar os efeitos da diversificação em um portfólio de investimentos. Caso você seja novo aqui no nosso canal, considere se inscrever no canal da Singular Finance e caso você goste desse vídeo, lá no finalzinho, deixe um like, pois isso nos ajuda bastante. Vamos começar o vídeo com um exemplo aí bem simples, bem superficial, para que vocês possam entender mais ou menos aí de cara os pontos positivos e negativos da diversificação, ok? Então temos aí na tela de vocês todos os ovos na mesma cesta. É muito comum que investidores, até com mais experiência, deem dicas para os investidores com menos experiência ou até menos tempo para operar no dia a dia no mercado financeiro. Eles dão a dica para não colocar todo o seu dinheiro em apenas um ou poucos ativos e sim diversificar. Por quê? Temos então a mitigação de risco e também mitigação de ganhos, ok? Podendo limitar os seus ganhos. Quando você está investindo em mais de um ativo, 2, 3, 5, 10, 15, de certa maneira você está limitando o seu risco, porém você irá limitar também o seu ganho. Vamos fazer aqui um exemplo bem superficial. Vamos supor que o investidor tem apenas dois ativos, o ativo A e o ativo B, ok? Ele colocou 50% do seu dinheiro em cada um desses ativos. Vamos supor que o ativo A esteja subindo bastante, tendo um ganho de valor muito alto, porém o ativo B se manteve constante. Ou seja, esse investidor irá limitar um pouco o seu ganho, pois ele não colocou todo o seu dinheiro no ativo A, ok? Por outro lado, vamos supor que o ativo A esteja presenciando uma grande queda, uma grande perda de valor e o ativo B novamente se manteve constante. Agora, como ele também colocou o dinheiro no ativo B, ele está limitando um pouco a sua perda porque ele não colocou todo o dinheiro no ativo A, que está caindo bastante, ok? Outro ponto são que temos diferentes reações para o mesmo evento. Então olha só, vamos trazer aqui um outro exemplo ainda superficial. Vamos supor que o investidor fulano tenha apenas ações de empresas aéreas, ok? Apenas. Vamos supor que essa pessoa mora na Europa também, ok? Então esse investidor colocou 100% do seu dinheiro em empresas aéreas, apenas. Agora vamos supor que essas empresas aéreas lá na Europa estão tendo muitas greves aí dos seus pilotos, os pilotos não estão querendo voar por conta do salário ou alguma política da empresa, não concordam e resolveram entrar em greve. Novamente, diversas empresas, ok? Diversos pilotos de diversas empresas resolveram entrar em greve e com isso as pessoas não estão conseguindo voar. Porém, as pessoas precisam voar, seja para encontrar a família, para uma viagem a negócio e tudo mais. Então, beleza. Então as pessoas agora, pelo menos lá na Europa, que está acontecendo esse caso específico, esse exemplo, ok? Agora essas pessoas vão começar a utilizar os trens. Então, como nós não sabemos quando essa greve dos pilotos vai acabar, ou se de fato vai acabar, né? As pessoas começam então a mudar um pouco os seus investimentos. Até o fluxo de dinheiro, as pessoas não estão mais comprando passagens aéreas, pois sabem que não vão conseguir voar, então começam a injetar dinheiro nas empresas aí ferroviárias, nesse caso aí, as empresas que estão fazendo viagens utilizando trens. Então, temos um fluxo maior de dinheiro, um shift, uma mudança. Dinheiro está saindo das empresas aéreas e indo para essas empresas aí que estão operando com trens, ok? Então, essa pessoa que estava investindo tudo aí nessas empresas aéreas provavelmente irá ter uma queda no valor dos seus investimentos. Então ela pode usar essa queda para fazer um preço médio e tudo mais, porém, vemos aí também aqui agora, nesse exemplo, as empresas aí de trem estão tendo um ganho. Então, como essa pessoa não tinha ações dessas empresas aí de trem, também não teve o ganho que essas empresas terão, ok? Agora, olha só, por outro lado, vamos supor
que algo aconteceu que afete a indústria de viagens como um todo. Não só as empresas aéreas, mas também as empresas de trem, de navio, que seja, ok? Então todas essas empresas estão em crise, as pessoas não estão podendo viajar, como por exemplo uma pandemia, como estamos vivenciando agora, então as pessoas não podem viajar e tudo mais. Essa indústria provavelmente vai ter uma grande queda no valor de suas ações, ok? Ou seja, vamos supor que essa pessoa, um investidor, estava completamente em ações de empresas nessa indústria de turismo, de viagem e tudo mais. É bem provável que ela vai ter uma grande perda de valor nos seus investimentos. Ou seja, agora temos aqui embaixo empresas no setor de saúde e também no setor de bens de consumo. Como por exemplo, temos a Pepsi aqui, a P&G está aqui também, a Coca-Cola está aqui e outras empresas, ok? Agora, essas empresas, vamos supor, numa pandemia, são empresas que vão continuar vendendo. As pessoas continuam precisando se alimentar, escovar os dentes, comprar shampoo da P&G e tudo mais, ok? Ou seja, uma pessoa que tinha esses três tipos de investimentos, por assim dizer, vai perder um pouco de dinheiro nas suas ações de empresas aéreas, nas suas ações de empresas com trens, porém, talvez vai ter uma perda menor ou até um ganho de valor nas empresas de bens de consumo, pois as pessoas talvez vão começar a estocar comida, estocar aquilo e tudo mais. Então temos aí um pequeno exemplo bem superficial, apenas para que vocês possam entender um pouco da diversificação, tanto do lado positivo como do lado negativo. Agora que já vimos esse exemplo superficial, vamos começar a entrar em detalhes, falar agora um pouco sobre risco, ok? Bom, como todos sabem ou deveriam saber, todo investimento tem um risco, nem que seja um risco muito pequeno, ok? Caso alguém chegue para você, por exemplo, olha só, fulano, se você investir $1 milhão nesse ativo ou nesse investimento, você tem uma grande probabilidade de ter um retorno positivo de $100 mil, ok? 10% de retorno. Você colocou 1 milhão, vai tirar o seu 1 milhão mais $100 mil de retorno de receita. E essa mesma pessoa chega para você. Porém, você tem o risco de perder $1 mil nesse investimento. Aí você vai parar para pensar, eu tenho $1 milhão, eu posso investir todo esse dinheiro nesse ativo que essa pessoa está me apresentando, eu tenho risco de perder $1 mil e também tenho a chance de ganhar $100 mil aí de retorno. Ou seja, nesse caso, aparentemente é um risco até que pequeno, ok, pessoal? Porém, temos aí inúmeros casos. E também o que é arriscado para mim pode ser tranquilo para você e vice-versa. O que é arriscado para você, para mim pode ser tranquilo, ok? Então olha só, no mercado financeiro, embora tenhamos outros riscos, vamos falar aqui sobre dois tipos de risco. O risco do mercado ou o risco sistemático e também o risco assistemático. Então olha só, o risco do mercado ou o risco sistemático já é um risco global. Pode afetar todas as empresas, uma indústria como um todo, um setor como um todo e por aí vai. Como, por exemplo, a inflação, o câmbio, guerras, política, instabilidade política ou juros. Ou seja, é um risco do mercado, ok? Já não é algo que podemos controlar, instalar e temos que viver com isso. Agora temos aí também o risco assistemático, já é uma coisa específica. Você pode investir numa empresa que não está indo muito bem, você está tomando risco acreditando naquela empresa, naquele setor. Vamos supor, o setor aí de placas de vídeo, de semicondutores, está tendo uma grande falta aí na oferta, a demanda está muito alta e a oferta não está tão grande. Vemos aqui muitas empresas, como não estão conseguindo suprir essa demanda, vemos que muitas empresas nesse setor aí de semiconductors, por assim falar, né, semicondutores, estão tendo uma queda aí nos seus valores e as pessoas podem acreditar que no futuro essas empresas vão ter uma retomada no seu valor e vão então investir nessas empresas, ok? Então temos aí novamente uma indústria ou então num país que está em crise, ok? Então temos aí esses dois tipos de risco que são bem utilizados e muito considerados no mercado financeiro. O risco do mercado sistemático, temos aí essas opções todas aí, e o risco assistemático, né, que é mais para algo mais específico. Outro ponto muito importante, na minha opinião, quando estamos falando sobre diversificação ou até a gestão de risco, seria macro setores, ok, pessoal? Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, utilizamos 11 setores para categorizar as empresas e temos também 3 macro setores. Então olha só, temos aí o macro setor defensivo, que são aquelas empresas que não estão fortemente atreladas à economia, já que estas empresas oferecem bens e serviços que estão sempre em demanda. Então temos aí bens de consumo, saúde e utilidades.
Bens de consumo como, por exemplo, comida, bebida, essas coisas que as pessoas precisam consumir para viver, para dar continuidade à vida. Saúde, as pessoas precisam de medicina, de remédios e tudo mais. Utilidades, eletricidade, gás e tudo mais, ok? Então, são empresas que mesmo o mundo esteja vivenciando uma crise, porém, são empresas que vão continuar tendo demanda, ok? Agora, já o macro setor cíclico, temos aí setores mais atrelados à economia, mais voláteis. Quando a economia está indo bem, essas empresas tendem a ir bem, uma vez que, na teoria, a taxa de desemprego é menor e as compensações são maiores. Ou seja, quando a economia está indo bem, temos uma taxa de desemprego menor, obviamente, e também as pessoas recebem um salário melhor, ok? Que é também o mercado bullish, né? O mercado otimista. Por outro lado, quando a economia não está indo muito bem, essas empresas tendem a sofrer maiores impactos que as outras. Então, olha só, temos agora 4 setores dentro desse macro setor: bens do consumidor, finanças, materiais e imobiliário. Obviamente, no bens do consumidor, se a pessoa não for uma pessoa muito rica, com muito dinheiro, a pessoa provavelmente irá reduzir um pouco as suas despesas com bens do consumidor, coisas de lazer, comprar carros luxuosos, ou sair gastando dinheiro no shopping, cinema e tudo mais. São bens que não são vitais, são apenas para, bens do consumidor. Temos também finanças. As pessoas, por exemplo, quando estão numa crise, como vimos agora quando o Covid estourou, por assim dizer, lá para fevereiro, março de 2020, muitas pessoas retiraram o seu dinheiro do mercado financeiro. Como não sabiam, muitas pessoas estavam vivenciando pela primeira vez uma pandemia, então as pessoas retiraram o seu dinheiro do mercado financeiro e optaram por deixar esse dinheiro no banco por um tempo para ver o que ia acontecer. Caso essas empresas tivessem grandes quedas, as pessoas ficaram com medo de perder seu valor lá, então resolveram tirar o seu dinheiro. A mesma coisa para materiais e o setor imobiliário, ok? As pessoas não investem tanto em casas e por aí vai. E temos também o macro setor sensível, setores que fluem junto com a economia até um certo ponto, mas não estão completamente protegidos de uma economia ruim, assim como também tendem a não sofrer tanto nesse cenário de economia ruim. Então temos aí agora os setores de comunicação, energia, indústrias e também o setor de tecnologia. Ou seja, como vimos aí, embora a economia esteja indo, nesse caso, esteja indo não muito bem, as pessoas continuam precisando também de comunicação, de energia, das indústrias, de tecnologia, ok? As pessoas podem até reduzir um pouco as suas despesas em relação a isso, porém, elas continuam precisando desses serviços, ok? Então temos aí macro setores, incluindo setores da economia que podem ser utilizados para a gestão de risco ou então para uma gestão com diversificação no seu portfólio de investimentos. Antes de vermos na prática, com números, olha só, como uma pessoa pode diversificar os seus investimentos? Tem inúmeras maneiras e inúmeras estratégias. Temos aí moedas, as pessoas podem optar por comprar dólar, comprar real, comprar euro ou qualquer outra moeda. Então, diversificar já com moedas, investir em diferentes países. Uma pessoa lá do Brasil que investe no Brasil pode investir também aqui nos Estados Unidos, ou seja, está diversificando o seu risco em relação ao país. Ações de empresas, pode ser tamanho de empresa, vou investir em small cap, em mid cap, em large, mega cap. Setores também, temos aí setores e macro setores, vou investir no setor de bens de consumo, bens do consumidor, energia, utilidades e por aí vai. Títulos, comprar fundos, comprar criptomoedas, ou seja, tem inúmeras maneiras de você criar uma estratégia para você mesmo, uma coisa que funcione para você, te deixe confortável, ok? Então olha só, quais são os problemas disso? Olha só como temos aí na esquerda, nessa coluna da esquerda, inúmeras maneiras, ok? De diversificar seu portfólio. Ou seja, se uma pessoa não tem muita experiência, não tem muito tempo no seu dia a dia, a pessoa não trabalha com finanças, vamos supor, está gastando aí 8, 9, 10 horas do seu dia trabalhando com outra coisa e ainda precisa dormir e se alimentar nessas outras horas do dia, a pessoa pode ter uma dificuldade aí fazendo o gerenciamento da sua carteira de investimentos, ok? Vamos supor, a pessoa que não tem muito tempo está investindo em outros países, em diferentes setores e tudo mais, pode ser difícil para essa pessoa acompanhar os seus investimentos, ok? Fazendo um gerenciamento ativo ou até que semi-ativo. Também temos aí custos e taxas. Pode ser que algum investimento tenha um custo menor
com menos taxas, de repente por causa das corretoras e tudo mais. Porém, para diversificar, a pessoa às vezes tem que optar por um investimento um pouco mais caro, então alguma corretora que está cobrando umas taxas maiores, como por exemplo, temos agora corretores aí de stock market, né, de ações de empresas que não estão cobrando taxa de corretagem aí na compra e venda de ativos. Porém, temos agora corretores de criptomoedas que cobram tanto para fazer uma compra ou uma venda de uma criptomoeda, ok? Então, pode ser aí um lado negativo. Porém, o que é importante que a pessoa comece a buscar? Um balanço entre o seu retorno e o seu risco para alcançar as suas metas financeiras e tentar dormir bem à noite, ok, pessoal? Muitas pessoas aí não conseguem ter um balanço aí do seu retorno e risco, acaba tendo um risco mais elevado que o seu retorno e não conseguem nem dormir bem à noite. E eu acredito que dormir bem, ter uma boa noite de sono, nos ajuda bastante aí para o próximo dia e ter um dia produtivo, né? Dormir mais 6, 8 horinhas aí bem dormidas para no próximo dia, com paz, conseguir ter um dia bem produtivo, ok? Vamos agora ver os efeitos da diversificação na prática. Vamos utilizar o nosso próprio portfólio que nós enviamos para vocês todas as semanas para ver os efeitos da diversificação. E deixa eu aproveitar aqui para fazer um marketing próprio aqui. Nós temos um portfólio de valor e crescimento, um portfólio conservador de baixo risco, de baixa volatilidade, que também não está buscando altíssimos ganhos com alto risco, ok? Caso você queira receber esse portfólio, nos envie um e-mail para singularfinance@gmail.com solicitando a entrada do seu e-mail na nossa lista de recebimentos, ok? E nesse portfólio temos também aqui uma legenda com conceitos, explicando diferentes conceitos utilizados aí no mercado financeiro, ok? E temos também um resumão do nosso portfólio com os próximos dividendos anunciados, as notícias semanais de dividendos com aumento ou redução de dividendos, temos também as datas de corte de dividendos e por aí vai. Então, beleza. Voltando aqui para o portfólio. Nesse portfólio, nesse momento, temos 28 ativos e temos pelo menos um ativo em cada um dos setores da economia, pelo menos os setores que utilizamos aqui nos Estados Unidos. Esse portfólio tem apenas ações de empresas e ETFs, né, que são fundos de ativos aí basicamente. Então olha só, desses 28 ativos, vemos aqui de cara que esse primeiro ativo aqui, a empresa chamada Franklin Resources, é o ativo com maior retorno percentual. Está em quase 30% de retorno, ou seja, caso nós tivéssemos colocado todo o nosso dinheiro nesse ativo, estaríamos com um ganho de 30% no nosso capital todo, aproximadamente. Porém, vemos aqui embaixo também que esse ETF aqui embaixo, o KBWY, está com retorno aí de quase no 0 a 0, né? Está em 0,17%. Se nós tivéssemos colocado todo o nosso dinheiro nesse ETF, estaremos com retorno de apenas 0,17%, quase que no 0 a 0, ok? E temos aqui outros 26 ativos aqui no meio com retornos diferentes. Então, olha só. Então, vamos agora para a setorização, ok? Vamos agora para a diversificação por setores. Como eu falei, temos pelo menos uma ação de empresa para cada um dos setores da economia, lembrando que utilizamos aqui 11 setores. Então aqui nós vemos que nós temos 10 ativos na categoria de ETFs, ou seja, temos 10 ETFs nessa carteira e temos novamente uma ação de empresa para cada um dos setores, finanças, indústrias, tecnologia da informação, bens do consumidor e tudo mais, ok? Agora olha só o efeito da diversificação. Novamente aqui, nós vemos que o setor de finanças é o setor com maior ganho. Temos apenas uma empresa nesse setor, nesse portfólio, lembrando que esse aqui é um portfólio guia para pessoas com pouca, média ou até muita experiência, principalmente aquelas pessoas que não conhecem muito bem o mercado aqui dos Estados Unidos, ok? Então aqui, voltando, temos no setor de finanças, temos apenas uma empresa que vimos acima, ao setor que está com maior retorno, ou seja, nós podemos ver que o próprio setor de finanças, embora tenha apenas uma empresa, é o setor com maior retorno. Podemos ver que os nossos 10 ETFs estão com retorno aí de 8,61%. Todos os nossos 10 ETFs com retorno aí de 8,61%. Então vemos aqui também que o nosso pior setor, por assim falar, o nosso setor com menor rendimento, menor retorno, nesse momento é o setor imobiliário, que também tem apenas uma empresa, e esse setor como um todo está com 5,21% de retorno, ok? Agora olha só,
Agora no setor de TI, de tecnologia da informação, temos 3 empresas. E podemos ver que esse setor que tem um número maior de ativos, no caso 3 empresas, esse setor como um todo está nos dando um retorno de 10,59%, ok? Ou seja, podemos agrupar as empresas, nesse caso aqui desse portfólio, em setores e ver como está o desempenho de cada um dos setores. Nesse caso, eu também coloquei o rendimento de dividendo para cada um dos setores, coloquei o peso de cada um desses setores no nosso portfólio. Como vemos aqui, o setor de materiais está com peso de 3,73%, bens do consumidor 4,12% e vemos que o setor de finanças, no caso, é o nosso setor com maior retorno de quase 30%, o setor de finanças está com peso na nossa carteira de 7,18%. Eu também, particularmente, não gosto de ter um ativo que represente mais de 10% da minha carteira, principalmente quando estou falando de uma carteira conservadora, ok? E vemos aqui que, no caso, o nosso melhor ativo está representando 7,18%, não é nem 1/10 da nossa carteira como um todo. Então, novamente, podemos agrupar as empresas por setor e ver o desempenho, ver o dividendo de cada um desses setores, ok? E por aí podemos então tomar decisão. Olha só, o setor imobiliário está com retorno de apenas 5,21%. Agora eu vou procurar investir mais nesse setor, procurar outras empresas no setor imobiliário para aumentar o meu retorno nesse setor. Agora eu vejo aqui que o setor de finanças está em 30%. Vou deixar um pouco quieto agora o setor de finanças, já estou satisfeito com esse retorno. Vou deixar quieto e focar em outros setores, ok? Então podemos fazer uma estratégia a partir daí. Ou seja, novamente, podemos então limitar o nosso risco e também limitar os nossos ganhos. Agora, vamos pensar de uma maneira mais macro, uma maneira, né, maior. Agora vamos pensar em macrosetorização, como vimos anteriormente. Temos 3 macrosetores, o sensível, o defensivo e o cíclico. E novamente agora podemos agrupar as empresas em setores e os setores em macrosetores, ok? Então novamente temos aqui 10 ETFs, temos 8 empresas no macrosetor sensível, temos 6 empresas no macrosetor defensivo e temos 4 empresas no macrosetor cíclico e novamente aqui temos o total de 28 empresas, ok? Então vemos aqui, o nosso setor mais pesado, sem considerar os ETFs, aqui vai ser o macrosetor sensível, com 23,42%. Lembrando, o macrosetor sensível é aquele setor que está atrelado à economia, porém está, né, não muito atrelado à economia como o macrosetor cíclico, porém também não está tão seguro como o macrosetor defensivo, ok? Então eu preferi para essa carteira ter uma posição maior no macrosetor sensível, ok? Então vemos aqui que o macrosetor sensível está representando 23,42% da nossa carteira e também nesse caso aqui, o nosso macrosetor sensível está com retorno de 10,72%. E vemos aqui que o macrosetor cíclico, até que não é surpreendente, o macrosetor cíclico está com retorno de 15,37%. Bom, o Covid estourou lá para fevereiro, até abril mais ou menos do ano passado, que o Covid estourou, a economia teve um grande baque, teve uma grande queda, e pelo menos aqui nos Estados Unidos o mercado está voltando a se aquecer, ok? A economia está se retomando, vamos ver como vai ser o futuro. Então, como vimos anteriormente, o macrosetor cíclico ele é mais atrelado à economia. As pessoas começam a consumir mais, a gastar mais dinheiro, a viajar mais e tudo mais e por aí vai. Então vemos aqui, podemos ver aqui o reflexo desse comportamento no nosso próprio portfólio. Vemos aqui que o macrosetor cíclico está com retorno de 15,37%. É o nosso melhor macrosetor, por assim dizer. Se nós tivéssemos colocado todo o nosso dinheiro nessas empresas aqui do macrosetor cíclico, estaríamos aí com retorno de 15,37%, dependendo de como iríamos alocar o nosso dinheiro dentro desse macrosetor, ok? E vemos aqui também que o macrosetor defensivo, que vimos aqui são aquelas empresas que mesmo que o mundo esteja vivenciando uma situação ruim, são empresas que continuam tendo uma certa demanda. Então temos aí que esse macrosetor defensivo está com retorno de 7,65%. No caso, são de fato empresas que não
tem um grande crescimento super alavancado, como a Johnson & Johnson, a Coca-Cola, a Pepsi, a Altria ou outras muitas empresas aí desse macro setor. Porém, mesmo numa economia ruim, as pessoas vão continuar precisando dessas empresas, ok? Então vemos aí esse reflexo também. Então, nesse caso aqui, o nosso macro setor aí, o macro setor defensivo, é o que está com um retorno menor. E podemos utilizar também essa estratégia de macro setor para fazer os nossos investimentos, de comprar ou vender ativos nesse macro setor e por aí vai. Então nós vemos aqui alguns efeitos aí da diversificação. Nós vemos aí que limitamos os nossos ganhos por não investir em certos setores, em certos macro setores ou até em certos ETFs ou outros ativos. E porém também limitamos as nossas perdas pelo mesmo motivo, de não investir em apenas colocar, né, todos os nossos ovos em apenas uma cesta. Como vimos aí, diversificar o seu portfólio tem pontos positivos, porém também tem pontos negativos. Vai depender de cada pessoa, da sua tolerância ao risco, da sua experiência no mercado e tudo mais, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal da Singular Finance, deixem o like nesse vídeo, esmaguem o botãozinho do like, ativem o sininho de notificações e, se possível, compartilhem esse vídeo no nosso canal com todos que tenham interesse. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Eric Rocha e nos vemos na próxima.